Olha só, precisamos de 30 segundinhos para mudar de um programa para o outro. Boa noite, Paulo do Vale. Seja bem-vindo ao Esporte em Debate. Boa noite, Gustavo Soares. Estamos juntos e misturados. Juntos e misturados para falar durante essa 1h30 do que acontece no mundo do futebol. E é claro, vamos trazer alguns bate-papos interessantes também que fizemos ao longo deste ano de 2024. Começando com um PDV que segue a mesma ladainha, segue São Paulo sendo o túmulo da bola, o lugar onde torcer é um ato de coragem, porque é impedido muita coisa aqui. Por preguiça, é óbvio, precisa se combater e muito os animais, os imbecis, os criminosos que vão para arquibancadas, que vão para jogos e que vão para a rua cometerem crimes. No entanto, seguiremos mais uma vez em 2025 com torcida única em clássicos na capital paulista. E quem vai falar sobre isso, né? Quem vai levantar esta bandeira, que é a bandeira da preguiça, da ignorância, porque poderia ser muito melhor trabalhada toda essa questão, é o Paulo Castilho, que conversou com Felipe Melo na programação da Rádio Bandeirantes. Agora o assunto é torcida em estádio de futebol. Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol acatou um parecer do Ministério Público e vai manter clássicos com torcida única em 2025. Uma medida que vale para jogos do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Guarani e da Ponte Preta. Os clássicos, então, seguem apenas com uma das torcidas na próxima temporada. E para a gente falar sobre este assunto e discutir essas medidas adotadas, para combater a violência no futebol, entrevistamos o Procurador de Justiça Paulo Castilho, agora no Mundo dos Esportes. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Melo, Nina Gagliotti, ouvintes da rádio do Grupo Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Bom, Paulo, é um assunto que divide opiniões. Tem gente que é a favor da torcida no estádio rival e tem gente que acha que desde que essa medida foi adotada, foi uma medida que melhorou a segurança nos estádios de futebol. Apesar que a gente tem alguns confrontos que acontecem em rodovias, como por exemplo aconteceu recentemente entre integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras e do Cruzeiro, e em outros casos no Rio de Janeiro, em que existe a presença de público, mas com brigas acontecendo fora do estádio. Eu queria entender desde quando não pode, eu não lembro aqui exatamente, mas desde quando está proibida a presença de público de torcida rival no estádio aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e essa medida foi adotada por quê? Felipe, é o seguinte, em razão da crescente onda de violência que se instalava entre as torcidas no futebol, não só de São Paulo, como do Brasil, a partir de 2006 nós ingressamos num trabalho forte de combate à violência no futebol. E estudando a legislação de outros países e a movimentação das torcidas, inclusive eu estive na Espanha para estudar a movimentação de torcidas organizadas e torcedores em geral na Europa, estive na Argentina, e aí nós notamos o quê? Que estava reinando uma onda crescente de violência e de intolerância entre as torcidas e que trazia muita insegurança e violência não só dentro do estádio de futebol, no entorno, como também no acesso. Em 2009, eu recomendei a redução da torcida visitante para 5%. Isso foi acatado pela Federação Paulista, na época era o Dr. Marco Polo Deonero o presidente, e nós notamos uma redução drástica no confronto e nas brigas, tanto dentro, no entorno, como no trajeto para o estádio de futebol. E a partir de 2016, foi implantada a torcida única no estado de São Paulo, envolvendo os 4 times grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, e por causa da onda de violência em Campinas entre Guarani e Ponte Preta, eles foram incluídos nesse rol. Resumindo, a partir daí nós notamos uma queda no índice, no gráfico de violência, foi decrescente. Hoje nós temos praticamente a violência reduziu em torno de 90%, os confrontos e a violência. Tivemos um aumento de público da ordem de 27% e tivemos um grande retorno da mulher e criança para o estádio de futebol. Aí nós percebemos a eficácia dessa medida. Eu sei que ela é controversa, que a gente gostaria de ver o estádio dividido meio a meio,
Mas hoje, Felipe, infelizmente, eu converso sobre isso, debato, não me furto a nenhuma questão. É impossível você ter hoje jogos de quarta, quinta, sábado e domingo com a movimentação pela capital. Por quê? Se instalou uma rivalidade tamanha, uma intolerância que isso se assemelha àquelas intolerâncias religiosas do Oriente Médio, onde um torcedor não consegue conviver pacificamente com o outro. Portanto, a medida de torcida única, ela reduz muito a confusão, ela reduz muito no trajeto de ida e volta. Para você ter uma noção, se jogássemos Palmeiras e Corinthians no Allianz, a torcida do Corinthians causava um prejuízo em 2016 da casa de R$150 mil com depredação de cadeiras, arremesso ao campo e do banheiro e da praça ali do estádio. Então é uma coisa assim inconcebível num mundo civilizatório. E nós não temos essa cultura, e não é um privilégio só do Brasil, é do mundo todo. Nós conseguimos reduzir praticamente a zero a depredação de ônibus, trem e metrô. Portanto, a medida, os números falam por si só. É difícil e acho que cada vez mais nós caminhamos para essa medida de torcida única. Até quero abrir a oportunidade para vocês me contestarem e debater, mas eu queria que o ouvinte entendesse. Quando fala em torcida única, se nós tivéssemos Atlético Paranaense e Cruzeiro, que foi em Curitiba, torcida única, nós não teríamos a torcida do Cruzeiro saindo de Belo Horizonte, se deslocando até Curitiba, e na volta pela Fernão Dias não teria torcida do Cruzeiro, e portanto nós não estaríamos agora falando da emboscada que teve com a morte de um torcedor cruzeirense, simplesmente porque não teria torcedor do Cruzeiro. E talvez o público na arena fosse até maior lá em Curitiba, na Arena do Atlético Paranaense, do que com duas torcidas. Outro exemplo que eu posso dar tranquilamente, no jogo Palmeiras e Flamengo, em que teve a infelicidade de uma menina que foi agredida com uma garrafa, caco de vidro, e ela veio a falecer. Se fosse torcida única, nós não teríamos torcedor do Flamengo, não teríamos o arremesso da garrafa, não teríamos a morte dessa pobre moça que foi a vida ceifada com 20 e poucos anos. Então, acho que nós temos que entender a parte de segurança. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, dirigentes, dando palpite em segurança pública, porque eles não entendem do assunto. Eles podem debater, podem questionar, podem sugerir, mas não querer falar com propriedade. Porque hoje nós temos uma intolerância entre os torcedores. Nós temos casos, eu posso dar inúmeros casos. Nós temos o caso da Cativa do Morumbi, onde estavam jogando São Paulo e Corinthians, e um torcedor de 7 anos comemorou o gol do Corinthians. Ele quase foi linchado, o menino e o pai tiveram que sair da Cativa do São Paulo. Então, essa intolerância não se restringe só à torcida organizada. Ela está na torcida organizada, ela está no torcedor comum, ela está no associado do clube e ela está, inclusive, nos dirigentes. Então, portanto, eu acho que é uma medida que deve ser pensada para o Brasil todo. Bom, estamos na Rádio Bandeirantes conversando sobre torcidas organizadas, a medida que foi adotada pela Federação Paulista de Futebol para mais uma temporada em 2025, com o Paulo Castilho, trazendo informações sobre torcida única, né? Enfim, em estádios. O Paulo Castilho, procurador de Justiça, trazendo os detalhes para a gente aqui. E o ouvinte que quiser participar aqui, mandar uma mensagem, alguma sugestão de pergunta, a Nina Gagliotti está na nossa produção, ela vai filtrar algumas perguntas aqui para a gente poder fazer para o procurador de Justiça. Paulo, você não acha que a briga de torcida organizada acontece pela impunidade? Se a gente tivesse leis mais severas, não teria esse tipo de briga? Não seria o ideal combater esse tipo de briga com leis mais severas do que a gente punir o torcedor comum, o torcedor de bem que vai para o estádio e queria ver um espetáculo de futebol? Será que essa não deve ser a medida que a gente deve adotar e procurar isso para melhorar a segurança nos estádios e no futebol? Felipe, essa crença, ela perdurou por muitos anos. Inclusive em 2010 eu consegui a criação de alguns tipos penais que modificaram o Estatuto do Torcedor, que até então não tinha previsão do crime de cambismo, do crime de tumulto, de outros crimes de afastamento do torcedor. Nós temos inúmeros torcedores que são levados ao juizado do torcedor, que o Dr. Roberto Bacal é o promotor que me sucedeu, que tem dado continuidade e partilha desse entendimento da torcida única, tanto que foi ele que oficiou a Federação
Paulista de Futebol está mantendo essa torcida única desde que eu me promovi, fui para o 2º grau e ele me sucedeu. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos uma legislação hoje você tem crime de homicídio, tentativa de homicídio, organização criminosa, e mecanismo para você afastar o torcedor do estádio de futebol. Eu acho que uma coisa que vai dar vamos dizer, uma tranquilidade maior, quando todos os estádios da Série A e Série B, que vence agora em julho do ano que vem, estiverem com um sistema de monitoramento facial implantado, assim como é no estádio do Palmeiras, onde você, com simples comando no computador, você impede aquele mau torcedor de acessar o estádio de futebol. Mas hoje já tem essa punição. A verdade, Felipe, a verdade, ouvintes, é que criou-se uma intolerância hoje no futebol. Não é questão de punidade. Nós tivemos um caso, eu não vou falar o nome, mas um ex-presidente do Palmeiras, assim, há mais de 10 anos, para não ficar nenhuma dúvida aí dos recentes, que um torcedor no camarote do Flamengo comemorou um gol e mandou o segurança dele tirar o torcedor do Flamengo do estádio de futebol, porque ele não aceitava isso. Então, você vê que a intolerância não se restringe à torcida organizada e nem à impunidade. Ela está mais ou menos enraizada no ser humano, na cultura hoje que se desenvolveu. Eu acho que nós teríamos que ter um trabalho de educação e um trabalho cultural, de a gente poder fazer alguma estratégia, colocar em prática, onde os torcedores, desde da infância, aprendam a conviver pacificamente. Porque eu não vejo hoje, modesta parte, eu estudo esse tema há 20 anos aí, e é um problema do mundo inteiro. Você vai para a Turquia, tem problema, você vai numa Copa do Mundo da Alemanha, nós tivemos problema de 2 torcidas, é que às vezes a imprensa não tem, assim, da Europa, muito interesse em divulgar. Mas nós temos jogos até de torcida única na Europa ainda, até hoje. E a torcida visitante, jogos de risco lá, eles reduzem para 5% a 3%. Essa é a verdade, eu fui lá e constatei. Então não é um problema de falta de legislação, como algumas pessoas falam, não é o problema, porque nós temos inúmeros torcedores afastados do estádio de futebol, alguns presos, mas não resolve. É um problema cultural. Você vê lá em Recife, você vê em Natal esse problema, você vê no Pará. Então é um problema que, se as 2 torcidas se encontram, quer seja torcida organizada ou não, eles não se toleram. É evidentemente que as torcidas organizadas, como andam em maior número, sempre tem maior ênfase à confusão. Mas eu gosto muito de usar o exemplo que foi eu que recomendei o fechamento do entorno do Allianz Parque, da Arena Palmeiras. E você vê hoje o que era a antiga Turiaçu, hoje a Palestra Itália, com camelô, com gente vendendo droga, com cambista, você não podia chegar perto do estádio, a polícia não tinha acesso, uma pessoa passasse mal, a ambulância não conseguia transitar, e hoje é uma área de conforto, onde a pessoa passa o bloqueio, ela fica lá com a família, com o filho, com o neto, e consegue ter um ambiente saudável. Então nós temos que enfrentar, são questões difíceis, são questões complexas, mas em termos de segurança pública, eu acho que a gente não pode transigir, Felipe. Temos que adotar a medida, ainda que o remédio seja amargo. O procurador, hoje o que a gente vê no Brasil em relação a torcidas, a briga de torcidas, enfim, é mais ou menos o que passou a Inglaterra com os hooligans, ou não? Perfeito, todo mundo disso daí é mais ou menos o que passou. Lá eles são até mais violentos, eles conseguiram, mas eu te pergunto, quantos milhões de habitantes tem a Inglaterra? Qual a dimensão continental da Inglaterra? É muito diferente do Brasil. O Brasil é um continente, não é um país. Então, eu defendo a torcida única justamente por causa dessa complexidade e especificidade do Brasil. Você imagina que o torcedor hoje do Corinthians se desloca até um jogo no Rio de Janeiro ou, vamos dizer, vai jogar Palmeiras e Flamengo no Rio de Janeiro. O ônibus tem que ser escoltado, chega lá, toma tiro, é bomba, é confusão. Para que isso? Não é mais. Isso custa policial, custa para o Estado, custa para o dono de posto de gasolina que eles param e saqueiam o posto, ou marcam emboscada, custa para o cidadão comum que está transitando na rodovia. Não é mais fácil no Rio de Janeiro ter só torcedor do Rio de Janeiro, e em São Paulo ter, do Flamengo, perdão, e em São Paulo ter só torcedor do Palmeiras ou do Corinthians? Porque você não fere o princípio técnico da competição, que está no regulamento geral da competição,
que é da CBF. Por quê? Porque você vai ter um jogo, quando todos os jogos hoje de mata-mata, ou Libertadores, ou Sul-Americana e Brasileira, jogo de ida e volta. Então você teria um jogo de 180 minutos. 90 minutos torcedor do Flamengo, os outros 90 torcedores do Palmeiras. Seria muito mais tranquilo. O torcedor aqui do Palmeiras, em São Paulo, saberia que só teria torcedor dele, ele poderia levar a mãe, o filho, a esposa, que seria um ambiente mais tranquilo. Então nós temos que caminhar para isso. Se quiser pensar em duas torcidas, eu acho que nós precisamos de um trabalho sério, complexo, por pessoas que entendem do problema de segurança pública. Vou aqui destacar, por exemplo, um belo trabalho que o delegado, o Dr. César Saad, faz. Ele eu brinco com ele que ele seria meu discípulo, ele tem feito um bom trabalho junto às torcidas, ele entende hoje de torcida organizada. Nós precisamos de pessoas que entendam do tema, que saibam como lidar com as torcidas, com a movimentação, com os jovens, e não apenas pessoas que querem se dar bem, ou palpiteiros, ou que não entendem do tema, porque nós estamos lidando com vidas humanas. Não é possível que simplesmente pelo poder econômico, pelo interesse em ver o estádio meio a meio, a gente libere isso num ato impensado e irresponsável e venha morrer mais gente. Eu volto a dizer, a torcida única foi um mal menor. Por quê? Porque diminuiu drasticamente a violência e o índice de gráficos. Se você pegar quantos milhões de pessoas foram movimentadas nos últimos 10 anos e quantas pessoas se envolveram em violência no estado de São Paulo, você vai perceber. É lógico que a gente queria 0 morte, queríamos 0 confronto, a gente trabalha para isso. Mas é segurança 100%, a gente sabe que não tem lugar nenhum do mundo. O próprio presidente eleito dos Estados Unidos tomou um tiro e quase morreu. Então a gente sabe que é difícil, tem o imponderável do ser humano. Mas, com a torcida única, os números são muito satisfatórios. Nós temos perto de 27 milhões de pessoas que foram em eventos esportivos e voltaram nos últimos 10 anos no estado de São Paulo, com 7, 8 ou 9 mortes relacionadas ao evento esportivo. Teve mortes que colocam na conta que foi um dia antes do jogo, que não tinha nada a ver com o espetáculo esportivo. Então, portanto, eu acho que isso é um assunto muito complexo e eu parabenizo a Rádio Bandeirantes por essa iniciativa de trazer esse tema à baila, porque é um tema que muito preocupa a sociedade e o torcedor. Bom, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Procurador de Justiça Paulo Castilho, falando sobre a torcida única que mais uma vez vai continuar na temporada do futebol paulista em 2025. A Nina Gagliotti está conosco aqui na produção e tem uma pergunta para o Dr. Paulo. Vai, Nina. Procurador, boa tarde para você. Eu queria fazer uma pergunta que diz respeito à revista dos estádios. Recentemente a gente viu na Neoquímica Arena um caso até curioso, um torcedor que levou uma cabeça de porco, literalmente a cabeça do animal, e arremessou no gramado. Eu concordo com o senhor em tudo que o senhor diz. Como mulher, até posso dizer que eu me sinto mais segura indo no estádio quando a torcida é única. O Felipe tem uma opinião um pouco diferente já, mas eu acho que desta forma, mais crianças, mais idosos podem ir aos estádios. Mas assim, quando eu vi essa imagem da cabeça de porco, a primeira coisa que me veio na cabeça é, ainda bem que é torcida única, porque se não fosse, certamente haveria uma confusão de imediato. E a segunda coisa, como esse torcedor conseguiu entrar com isso dentro do estádio? Que é assim, não é tão simples, né? Entrar com a cabeça de um animal no estádio. E aí, o que isso pode acontecer também? Eu ainda fiquei pensando, falei, nossa, a próxima partida no Allianz Parque é capaz de torcedores do Palmeiras pegarem um bichinho na rua e aí já parte para outro cenário, sabe? Porque jogar um gambá, isso porque o porco, ele não foi maltratado para ser arremessado, mas assim, a partir daí, vários desdobramentos podem existir desse fato. Vai nesse sentido a minha pergunta, procurador. Perfeito, Nina. Muito boa a sua indagação. Na medida em que deveria ter sido aprofundada a investigação, quem do clube,
qual funcionário, dirigente acobertou esse fato para que ele pudesse entrar, porque ele não entrou na mão com essa cabeça de porco durante a revista. Com certeza isso já estava colocado lá dentro, em algum lugar, fora da revista, seguro, portanto teve a conivência de outras pessoas que deveriam ter sido responsabilizadas. Então, e justamente essa provocação, esse insulto pode gerar um tumulto. Se nós tivéssemos duas torcidas lá, com certeza nós teríamos tido problema dentro do estádio de futebol, porque a torcida do Palmeiras iria se manifestar, se revoltar e poderia termos uma confusão generalizada. Portanto, é muito importante o que eu defendo do monitoramento e por onde esse torcedor entrou, com certeza as câmeras têm o caminho, o trajeto que ele fez e poderia até ver aonde que ele conseguiu essa cabeça de porco e como que ele fez isso. Com certeza ele não entrou debaixo do braço, porque a polícia militar é rigorosa na revista, às vezes não deixa você entrar com quase nada dentro do estádio de futebol, abre até a bolsa das mulheres, você já deve ter passado por isso, e portanto não dá para trazer uma cabeça de porco dentro de uma bolsa. Então isso eu acho que é uma coisa que deveria ter sido aprofundada a investigação. O procurador... recentemente, só para trazer um dado para o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento ou não, eu fui no estádio de futebol e não foi a polícia que fez a revista, foi segurança privada do estádio. A polícia estava ali perto da revista, mas quem fazia a revista era um segurança particular do estádio. Então, todos os seguranças ali, homens e mulheres fazendo revista, e a polícia meio que supervisionando por trás ali, alguns policiais, mas sem eles fazerem a revista. É uma prática comum essa? É permitido que sejam seguranças e não policiais? Como o evento é considerado um evento privado, a Polícia Militar tem apenas supervisionado a revista. Eu, particularmente, sou contra, mas desde que a Polícia Militar opte pela supervisão, que ela tenha que fazer uma supervisão rigorosa, acompanhar de perto. E aí sim, iniciativa privada deveria fazer uma revista minuciosa, inclusive com detector de metais, como você ocorre em shows, em eventos. Então eu acho que é um outro ponto a ser aprimorado é a revista. Mas hoje, com esse monitoramento interno que tem no estádio de futebol, você percebe que você quase não tem problema de violência dentro do estádio de futebol. Um outro tema que é ligado à torcida única, que me permitam que você e a Nina eu abordar, que as pessoas estão pensando apenas no lado financeiro e remuneração para o clube, é a liberação da bebida alcoólica, que vai trazer de volta a violência para dentro do estádio de futebol. Por quê? Porque o sujeito, quando ingere bebida alcoólica, ele fica valente, ele se transforma e fica violento. Então você vê que muitos dos problemas da Lei Maria da Penha que você tem, da violência em casais, da marido que agride a esposa, é porque ele estava bêbado, porque ele tinha ingerido bebida alcoólica. Então é outro tema que nós temos que abordar. Lembrando que no jogo do Atlético Mineiro, que ele foi punido, onde a torcida foi violenta, tentou invadir o gramado, arremessou coisas e saiu briga, era no local mais nobre do estádio, no meio, naquela cadeira privilegiada do meio, com torcedores comuns que não eram torcida organizada. Então, portanto, é outro tema que nós temos que pensar. As pessoas não pensam em segurança, pensam só na remuneração e pensam só na beleza do espetáculo, porque isso traz mais dinheiro, vamos dizer, porque traz mais propaganda, mais anúncios e mais renda para o clube e para todos os envolvidos no espetáculo esportivo. Mas eu acho que a segurança, a torcida única se refere à vida, à integridade física. Não pode pensar em termos de dinheiro, de liberação de duas torcidas hoje seria uma tragédia, assim como eu estou anunciando que a liberação da bebida alcoólica é uma coisa que deveria ser melhor estudada, porque vai trazer de volta a violência para o interior do estádio de futebol. Ô, doutor Paulo, então essa informação eu não tinha. Vai ter a liberação da bebida alcoólica no estado de São Paulo, é isso? Alguns estados já estão caminhando aqui no estado de São Paulo para a liberação da bebida alcoólica. Isso não vai dar certo. Eu, há muitos anos atrás, num evento que teve dentro do Palmeiras, que tem a participação da Polícia Federal, do FBI, eu fiz outro alerta, que a liberação de aposta tendia a comprometer a credibilidade do futebol e que o povo brasileiro não estava preparado para isso.
deu no que deu, você está vendo aí um monte de jogo com problema de manipulação, com investigação, e as famílias de classe média e baixa devastadas por apostas online, aposta fácil. Então eu acho que tudo, em termos de segurança pública, em termos de violência, nós estamos maltratando o futebol quando você libera a bebida alcoólica, como você libera a apostas indiscriminadas, quando você não faz a prevenção e a articulação das torcidas, a movimentação das torcidas. Por isso, quando você pensa em segurança, ela é muito complexa. O último jogo Brasil-Argentina, que foi uma tragédia no Maracanã, que poderia ter sido maior. Por quê? Porque não souberam receber a torcida da Argentina, não souberam separar a torcida da Argentina do Brasil. Colocaram no mesmo espaço e nós vimos aquelas cenas terríveis de violência, criança sendo colocada por cima do muro para não ser prensada. Enfim, outra falta de prevenção. As pessoas tinham que ter sido escoadas para o gramado, para o interior do estádio. Para isso que as novas arenas foram feitas sem barreira, para evitar o pisoteamento e o esmagamento. Então são coisas que você tem que ter conhecimento, você tem que ter planejamento, e é jogo a jogo. Você não pode achar que você está imune a confusões. Cada jogo é uma história. E como a gente está lidando com vidas humanas, tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu, quando era o promotor de execução, quando reduzi para 5%, quando recomendei a torcida única, quando pedi o fechamento da rua Turiaçu, aí, da antiga Turiaçu, que é da Palestra Itália, fui muito criticado, mas eu sabia, modesta parte, o que eu estava fazendo, porque eu estudei, eu verifiquei, eu fui em loco conhecer a matéria, o assunto, e ver os prós e os contras. E os números estão aí e falam por si só. Tanto que essa medida foi muito importante, que já tem outros estados aplicando e que já tem hoje uma corrente muito grande querendo aplicar isso para o Brasil todo. Eu acho que tem que agir com seriedade, com parcimônia e com muita responsabilidade. Bom, procurador, a gente tem uma mensagem aqui, o ouvinte José, ele trabalha em Moema, está escutando a nossa programação, gostaria de saber se a chamada torcida única em São Paulo não é um sinal da falência do sistema de segurança pública do Estado, já que em alguns estados isso existe, a liberação de torcidas, como por exemplo no Rio de Janeiro. O José, ouvinte de Moema aqui, participando, está trabalhando lá, porteiro em Moema, participando conosco na nossa programação. Senhor José, uma boa tarde especial para o senhor. Muito obrigado pelo questionamento, pela pergunta e pela participação. Senhor José, não se trata de reconhecer uma falência do Estado. A verdade, a medida de segurança implantada, ela visa proteger o torcedor comum, visa proteger o trabalhador, a criança, a mulher. E o Rio de Janeiro, eu conheço bem lá, sei a movimentação, e nós estamos vira e mexe quando tem os clássicos lá, a gente vê aquelas cenas trágicas, aquelas cenas de barbárie, como vimos recentemente aí no jogo Vasco-Flamengo. Portanto, não é parâmetro isso daí. O que o Estado tem que preservar é pela integridade física, pela vida do cidadão. E em São Paulo foi feita com muito estudo, com muita calma, muita programação, para que a gente conseguisse esses números hoje muito satisfatórios. A medida é apoiada por grande parte dos torcedores, viu? Pode ter certeza, nós temos pesquisas e quando a gente frequenta os lugares, a gente vê as pessoas dizendo o seguinte: doutor, não vai voltar 2 torcidas, né? Porque se voltar eu não vou levar mais minha esposa e meus filhos no estádio de futebol. Portanto, eu acho que a medida, seu José, foi acertada e não se trata de falência, não. A verdade, se trata de uma intolerância hoje que reina e não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Portanto, fica muito difícil a gente defender 2 torcidas. Por exemplo, o senhor, seu José, eu não sei que time torce, mas se eu estiver indo com a camisa do seu time e passar no meio de uma outra torcida, o senhor vai ser agredido, independente se for torcida organizada ou não. Então, portanto, eu acho que é difícil, infelizmente, eu acho que passa pela educação, pela cultura, e o ser humano está cada vez mais intolerante, cada vez mais violento, não sei o que está acontecendo. A gente ainda achava que com a pandemia nós fôssemos ter um lado humano mais evoluído, mais sensível, não, parece que piorou, né?
É isso daí. Procuradora, eu vou dar uma opinião agora em relação a isso, porque eu, quando criança, ia para o estádio, eu lembro da torcida rival, enfim. E eu gostava de ver o meu time jogando fora de casa. Eu achava legal, com a torcida menor fazendo barulho quando o time tá ganhando e tal, na casa do rival. Eu achava isso legal para a festa, pro jogo, pro entretenimento que é o futebol. Uma pergunta, e talvez seja uma sugestão, não sei. Será que os clubes, o clube que é mandante, junto com o clube visitante, num clássico, será que eles não poderiam escolher os torcedores que fossem ao estádio, num jogo, por exemplo, contra o rival? Beneficiar os torcedores que são torcedores que nunca criaram nenhum tipo de confusão, o sócio-torcedor que paga em dia, que faz ali um termo de, sei lá, não vou falar que é um TAC, né? Não vai fazer um TAC para cada torcedor, mas que assuma uma responsabilidade de não criar nenhum tumulto, não sei. Se organizar dessa forma para o clube, pelo menos escolher ali 1.000 torcedores que vão ao estádio rival, algo do tipo, para a gente ter a volta da torcida com responsabilidade. A gente falou agora de pandemia, igual eu lembro da liberação do comércio, né? Uma liberação gradual para voltar a trabalhar e tal. A gente teve um processo ali em que o comércio ficou fechado e depois um plano de econômico de liberação gradual. Será que não daria para fazer uma liberação gradual em clássicos? Felipe Melo, essa questão que você coloca, a sua observação, ela é muito pertinente e vai de encontro com o que eu falei há pouco. Nós precisamos de um projeto elaborado, eu ainda sugeri algumas vezes, que a nível do governo federal, do Ministério do Esporte, capitaneado pelo governo federal, coordenado pela CBF, junto com as federações e os clubes, pensassem num projeto com alguém que entenda do assunto, com pessoas preparadas, que saibam o que estão fazendo. Eu acho que seria um caminho, e é uma possibilidade, desde que seja uma coisa estruturada. Você não pode simplesmente selecionar indiscriminadamente, falar, você vai, você não vai, porque isso você feriria o Código do Consumidor. Mas você pode sim, num projeto muito consciente, muito inteligente, muito audacioso, você ter, por exemplo, os 1.000 torcedores que saem do Allianz Parque, embarcados em ônibus com escolta e vão até um determinado setor do estádio de futebol. Isso sim, se você fizesse esse pacto, que depois o Corinthians traria os torcedores dele até o Palmeiras, envolvendo os dirigentes, envolvendo os jogadores, envolvendo a imprensa, envolvendo a federação, a CBF, é possível, desde que tenha vontade. Agora, as pessoas, infelizmente, por não conhecerem o tema, para não, vamos dizer, torcida visitante, não dá dinheiro, entre aspas, né? Ele simplesmente fala assim, a falência do Estado, que volte 2 torcidas. Mas qual a sua proposta? Do jeito que tá bom, os índices estão razoáveis, estamos conseguindo evitar depredações, confrontos. Qual a solução? Simplesmente libera tudo e deixa cada um para si, Deus por todos? Então, a sua proposta, Felipe, realmente é inteligente e é coerente, mas precisa querer fazer. Simplesmente chegar e falar, volta amanhã 2 torcidas, vai ser uma tragédia, vai morrer gente, muito mais confronto e muito mais depredações. Então, é possível? Mas tem que querer. E eu não vejo essa vontade, nem por parte do governo federal, nem por parte da CBF e nem por parte dos clubes, porque isso daí exigiria principalmente pessoas altamente capacitadas, porque não adianta hoje as instituições, elas designam as pessoas para trabalhar. Ela trabalha 1 ano, 2 anos e já muda. Aí muda o delegado, muda o promotor, muda o juiz, e as pessoas não têm nem tempo de maturar e de conhecer o assunto. E aí não tem como solucionar o problema. Mas é um caminho. Você está no caminho certo, eu poderia falar. Quem sabe, num futuro próximo, a gente possa pensar nisso daí. É perfeita essa observação, procurador, porque não é só a polícia e não é só o governo que precisa organizar isso. As entidades, os clubes, os dirigentes precisam também estar ali no assunto. Precisam também querer discutir, precisam também querer resolver. É muito fácil falar, deixa só o governo resolver a questão da segurança num evento que é privado. É privado, o futebol é privado. E tem um detalhe, os dirigentes não conseguem nem se organizar para formar uma liga que vai ser benéfica para todos os clubes. Eles não conseguem, eles não chegam num consenso para isso.
fica numa discussão de que meu time precisa ganhar mais porque não sei o quê, porque meu time tem mais torcida, porque não aceita esse termo, e não conseguem se organizar para fazer uma liga de futebol. É difícil achar que esses caras, que esses dirigentes, no caso, não só homens, mas mulheres também, vão conseguir ali trabalhar em conjunto para alguma coisa boa, né? Em prol do futebol. É muito difícil, eles só pensam no benefício próprio e a gente tem visto isso com a própria formação da Liga, que nunca sai do papel. Nina, mais uma pergunta. Vamos lá, estamos conversando com Paulo Castilho, procurador de Justiça, sobre o tema principal, no caso, né? Porque a gente já falou sobre várias coisas aqui, tema principal, torcida única nos estádios. E aí, procurador, eu queria te perguntar em relação à final da Supercopa do Brasil, por exemplo. É um evento que vai na mesma linha de todos esses que nós estamos falando, um jogo de futebol. Este ano, para pegar como um exemplo mais próximo da gente. Afinal, foi entre Palmeiras e São Paulo no Mineirão. E aí, eu queria que o senhor contasse pra gente, se puder, claro, como funciona a operação, porque lá foi metade do estádio para o Palmeiras, metade para o São Paulo, e pelo menos não me recordo ou não vi nenhum tipo de confusão grave, nem nada do tipo. Acho que deu certo, mesmo sendo na cidade em que Minas Gerais, né, a torcida do Palmeiras e do Cruzeiro já tem essa certa briga aí que está se mostrando cada vez mais nas estradas, fora do estádio, dentro do estádio. É possível fazer isso em São Paulo em algum momento? Só foi possível porque não é em São Paulo? Ou depende muito da cidade, do estádio? Nina, esse jogo eu participei ativamente, diretamente, porque na época eu ainda fazia parte da Comissão de Combate à Violência no Futebol do Estado de São Paulo. Vocês não têm noção da mega operação que foi montada, do custo para o Estado. Isso envolveu a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil de São Paulo e de Minas Gerais, as duas polícias, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, helicóptero, acompanhamento. Quer dizer, foi uma operação de guerra, de recepcionar um chefe de Estado. Um custo absurdo, uma movimentação de policiais absurda, envolvendo promotores dos dois estados, juízes dos dois estados, juizado torcedor de São Paulo, juizado torcedor de Belo Horizonte. E você tem uma mega operação para um jogo de futebol. Você um no ano, dá até para se pensar, não é impossível, não tem nem material humano, nem recurso para fazer isso ser quarta e domingo, impossível, esqueça. E você, infelizmente, você vê um público muito razoável lá em Minas Gerais. Acho que tinha 30 e poucas mil pessoas, não chegou a 40 mil pessoas. Quando você faz qualquer clássico aqui, do Palmeiras é 50 mil, do Corinthians 50 mil, do São Paulo 60 mil pessoas. Então você vê que é difícil essa situação, onde foi preciso o Dr. César Saad intervir. Eu fui junto com ele, conversamos com o presidente das torcidas organizadas do Cruzeiro, o presidente das torcidas organizadas do Atlético, com o presidente das torcidas organizadas do Palmeiras, do São Paulo, para todo mundo no rádio, comunicação. Foi criado um link em que todos se comunicavam, todos se empenharam. Mas é inviável fazer isso. Isso foram 15 dias de trabalho acompanhando tanto o projeto para ir e depois a volta, cada um chegar na sua sede. Portanto, eu acho que isso é inviável, até economicamente o Estado não poderia assumir um compromisso desse. Infelizmente. E você tem outro agravante. Por exemplo, o São Paulo vai jogar em Minas Gerais. Chega lá, tem torcida do Atlético envolvida. O Palmeiras vai jogar lá, ele é inimiga da torcida do Cruzeiro, então o Cruzeiro pode fazer uma emboscada para o Palmeiras, o Atlético pode fazer uma emboscada para o São Paulo. É uma confusão, Nina. Então, os bastidores disso daí, vocês não têm noção do trabalho que deu esse jogo. Foram reuniões e mais reuniões envolvendo todos esses órgãos, inclusive no 2º Batalhão de Choque, envolvendo até secretário de Segurança Pública. É uma confusão danada. No caso de um jogo de futebol só, então acho que nós temos que partir mais
para esse caminho que eu já defendo há algum tempo e que o Felipe Melo inteligentemente propôs, que é o envolvimento de todos os partícipes do espetáculo esportivo. Inclusive, eu acrescentaria ainda mais a importante apoio, participação e sugestão da própria imprensa, porque se a imprensa divulgar, sugerir medidas positivas, medidas que acalme, apare os ânimos, o evento tende a ser mais tranquilo. Portanto, eu acho importante a participação de todo mundo, não só das forças de segurança, a participação dos clubes, dos dirigentes, dos jogadores dando declarações, vamos lá, 2 torcidas, hoje nós vamos receber, porque quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, Nina, a gente recebe da melhor maneira possível. A gente procura servir um cafezinho quente, um pão de queijo, bolo, que a gente pode, de melhor. Agora, por que no futebol não é assim? Quando você recepciona um dirigente na sua casa, você mostra a sua educação. Para que você for lá no estádio dele como visitante, você ser bem recepcionado. É essa cultura que tinha que ser difundida, é essa cultura que tinha que ser preparada. E eu ainda falo aqui, Nina, antes todos os dirigentes fossem queridos, educados, sensíveis, como o meu amigo Maurício Gagliotti, como o meu amigo Marcelo Teixeira dos Santos, e eu queria que mais dirigentes fossem assim, carinhosos, amigos, amistosos, e recepcionassem bem as pessoas. Eu tenho visto aí a própria Leila do Palmeiras tem implantado uma cultura de pacificação, de respeito. Você vê o Júlio Casale, eu acho que eles precisam se unir mais e ter projeto. O Augusto Melo é um cara bacana do Corinthians, até ontem joguei futebol com ele e até toquei uma bola para o ouvinte aí corintiano, ele fez um gol bonito na Arena Corinthians. Então acho que é esse espírito. O futebol, ele é para fazer amizade, ele é para ter bom relacionamento, e a bola é redonda porque a nossa felicidade, a nossa amizade, o nosso relacionamento é infinito. Por isso eu acho que o futebol tinha que partir, dar uma guinada, parar com essa rivalidade, com essa violência, com essa mortandade, para a gente ir para o lado da amizade, do carinho, do romantismo, e que ganhe o melhor. E um ano ganha um, outro ano ganha o outro, e assim nós vamos convivendo pacificamente e civilizadamente. Eu acho que precisa mudar essa cultura do futebol, mas para isso as pessoas precisam deixar um pouquinho de lado essa intolerância, essa intransigência, essa ligação, essa obstinação apenas pelo dinheiro, pelo título, pelo poder, e sim pelo lado humano que o esporte nos proporciona, principalmente o futebol. Procurador, essa sua fala me trouxe até uma imagem curiosa à mente do Hulk pedindo para os torcedores pararem de depredar na MRV na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, os próprios torcedores do Galo depredando o seu estádio, e o torcedor e o jogador do Atlético Mineiro foi lá pedir para que eles parassem, né? Acho que vai bem nessa linha o que o senhor está falando. Felipe Melo, mensagens de ouvintes? É isso, né? Eu queria agradecer demais a participação do procurador, participando aqui conosco do Mundo dos Esportes, falando bastante sobre essa situação em relação à torcida única, procurador Paulo Castilho. Algumas mensagens aqui, a gente não vai dar, claro, de responder todos aqui, mas só mais uma pergunta de uma mensagem de um ouvinte que participou conosco aqui, o Márcio Medina. Ele mora na região do Morumbi e ele fala que em relação à bebida alcoólica dentro do estádio, para ele não faz diferença, porque em dia de jogo tem gente fazendo churrasco na calçada 6, 7, 8 horas antes da partida, e já bebendo, já aquecendo e já entra no estádio embriagado. Então para ele é enxugar gelo essa proibição. Seria o caso de colocar um bafômetro no estádio, procurador, para antes do jogo o torcedor que estiver embriagado não entra? Meu estimado Márcio Medina, é um prazer aí responder a sua indagação. É o seguinte, na verdade, o sujeito embriagado, ele não pode, ele está proibido de entrar ao estádio de futebol. Por isso, a fiscalização tem que ficar atenta, e nós temos de monitoramento por câmera em todos os setores do estádio. Em relação a esse churrasquinho, essa bebida alcoólica que é vendida no entorno, isso é um problema antigo e que
cabe aos fiscais da prefeitura coibirem isso. E ficam numa briga. A polícia diz que são os fiscais dizem que é a polícia e acaba sendo isso permitido. E pela geografia do estádio, por exemplo, do Morumbi, ela é mais difícil de fazer o isolamento como foi feito no Allianz Parque. Mas em relação à bebida alcoólica, eu vou só rebater o nosso querido ouvinte, porque é o seguinte, você pode até entrar, passar numa revista, você está ali consumindo uma bebida que não deveria ser permitida, e você pode inclusive fazer o bafômetro aleatório, não tem problema nenhum para você ver que a pessoa está embriagada e conduzi-la ao juizado do torcedor. Mas, se ele chegar ali 15 minutos antes do jogo ou na hora do jogo e ficar 90 minutos do jogo, mais 15 do intervalo, pulando, gritando, cantando, a hora que ele estiver no final do jogo, ele já está baixando o álcool, já está baixando a exaltação dele. Ao passo que se ele já entrar no estádio embriagado e continuar bebendo até os 15 minutos do intervalo, começo do segundo tempo, aí ele vai estar mais alcoolizado, mais agitado e mais violento. Portanto, tem que ser pensado muito bem essa bebida alcoólica, em quais circunstâncias, quais as condições, para que não possamos ter surpresas desagradáveis. Eu volto a repetir, quando eu falo isso, não é que eu seja contra uma cervejinha, quando eu sou contra um vinho, eu mesmo socialmente tomo um vinho, tomo uma cerveja, uma caipirinha, mas você tem que ver a segurança pública do evento. Nós estamos falando num local onde vão concentrar 40, 50, 60 mil pessoas, onde uma confusão pode ter um feito trágico. As pessoas pensam que o problema da violência dentro do estádio de futebol se restringe a uma torcedora agredir o outro, e não é. As maiores tragédias mundiais, onde já chegaram a morrer mais de 250 pessoas, que foi no Peru, é por pisoteamento. Portanto, as pessoas embriagadas começam a arrumar confusão, sai uma pessoa pisando em outra, você pode ter grandes consequências, com muitas mortes. Então, por isso que não é fácil fazer um espetáculo esportivo e tem que ter muita responsabilidade, porque nós estamos lidando com vidas humanas, ainda mais agora aqui no estado de São Paulo, que a gente pode ver um grande retorno, um grande número de crianças, mulheres e idosos no estádio de futebol. Portanto, nós temos que preservar para cada vez mais esse novo torcedor, principalmente aquela criancinha, volte ao estádio de futebol, que vai ser ele o torcedor de amanhã. Muito bem. Procurador Paulo Castilho participou hoje do Mundo dos Esportes, falando sobre a torcida única, também a venda de bebidas alcoólicas no estádio e a situação da segurança pública em relação ao futebol. Procurador, muito obrigado pela